7 e pouquinho da manhã, tá começando a amanhecer. Olha lá a lua, que legal, cara, agora que eu reparei. Esse país só pensa em fazer frio, pelo amor de Deus. Hoje a gente vai conversar aqui, uma bate-papo entre amigos. Sabe aquela sensação que seu dia passou e parece que você não fez nada de importante? Pois é, todo mundo passa por isso. Eu não vou vir com aquele papinho clichê que todo mundo tem as mesmas 24 horas, porque se você já conhece esse canal, você sabe que eu não sou o tipo de pessoa que fica falando mais do mesmo. Porque a ideia desse vídeo é te provar que a sua energia ela é muito mais importante do que o seu tempo de fato. Eu vou defender essa ideia e isso é uma das coisas que eu usei e que eu uso até hoje para poder galgar novos níveis na minha vida. Espero compartilhar esse entendimento com vocês, porque é isso que me fez conseguir conquistar patamares mais altos na minha vida. O que eu vou te provar hoje é que talvez o seu problema não seja bem a falta de tempo em si, talvez o seu grande vilão, o seu Darth Vader, por assim dizer, é mais ligado a como você está dividindo a sua energia e o seu foco ao longo do tempo, ou seja, ao longo do seu próprio dia, com o passar do seu dia. Então o ponto que faz realmente diferença é a gente entender como que a gente pode gastar a nossa energia no lugar certo, nos motivando e nos autoajudando, não no sentido barato de autoajuda, mas se a gente fizer isso, a gente não vai estar nos auto-sabotando, que é o que normalmente a gente acaba fazendo. No vídeo de hoje eu vou revelar a diferença crucial entre tempo e energia e como que isso pode mudar completamente a forma como você encara suas metas para alcançar os seus objetivos. Pode ser galgar na sua carreira, pode ser adquirir uma nova habilidade, pode ser empreender, aprender um novo idioma, seja lá o que você quer fazer. Isso se aplica a tudo. O importante aqui é que você entenda o que pode estar te sabotando e como que você faz para equilibrar os 3 recursos mais preciosos que a gente tem, que é tempo, energia e foco. Se você ficar atento a isso, você vai conseguir alcançar novos níveis. Meu objetivo aqui é que você saia desse vídeo com uma clareza sobre como que a nossa energia ela está diretamente ligada à forma como a gente planeja as nossas metas e por que priorizar errado pode estar te impedindo de alcançar os seus objetivos. Esse é o tipo de reflexão que, se ele faz sentido para você, te convido a se inscrever no canal para dar uma força para o meu trabalho. E nesse canal eu evito fazer conteúdo inútil, eu não faço conteúdo que você não precisa pensar. Aqui é um canal para quem realmente quer mudar de vida, para quem realmente está comprometido. Se você gosta de conhecimento sólido, você vai encontrar isso nesse canal. Então, seguindo aqui a nossa reflexão, eu preciso que você preste atenção, porque agora eu vou compartilhar as estratégias que elas são práticas para você estar protegendo a sua energia. E quando você protege a sua energia, você consegue organizar muito melhor o seu foco. E aí, qual que é o efeito disso, né? Você acaba conseguindo priorizar o que realmente é importante para você. Ou seja, aquelas coisas que você vem pensando em fazer e às vezes fica adiando, sempre pensando que você não tem tempo, ou talvez, às vezes até uma questão pior, é uma questão que você não acredita que você pode fazer essas coisas. E vou tentar te curar, pelo menos em relação a essa falta de tempo, e essa cura interior você encontra em outros vídeos aqui do canal, tem tantos que eu não vou citar nenhum, só passeia por ele. O primeiro ponto que você tem que entender é que a sua energia ela é muito mais valiosa que o seu tempo. Por quê? Aqui que está a grande virada de chave. Quando você aprende que quando você converte a sua energia nas suas metas, é isso que faz com que você viva de forma inteligente, no sentido de alcançar as coisas que você vem almejando e que talvez ainda não tenha conseguido. Porque você precisa entender a diferença que é entre tempo e energia, que é o que eu vou te explicar, e por que a energia ela é mais valiosa que tempo. Por que eu estou batendo nessa tecla várias vezes? Imagina assim, você está no seu dia de folga e você tem 8 horas livre ali, que seria as 8 horas que você trabalharia, e que você poderia passar fazendo alguma coisa por você. Mas se você já acorda exausto, se você já acorda sem vontade de sair da cama, com aquela vontade do famoso fazer nada, você não vai, isso aí é um sinal que você não vai alcançar o que você queria alcançar na sua folga, porque você está sem energia. E como é que você começa a mudar isso? Como é que você pode começar a fazer com que as coisas aconteçam na sua vida? Você pode fazer um acordo com você mesmo, que mesmo se você estiver cansado hoje, se você estiver vendo isso num dia de folga, você vai fazer alguma coisa, nem que seja por apenas 2 horas. Mas é fazer isso com foco total. Sem celular te distraindo, você ir lá e fazer o que você tem que fazer.
Porque se você quer ter resultados, se você quer mudar de vida de verdade, você vai ter que aprender a negociar com você mesmo. Por quê? Eu já falei essa frase em outro vídeo do canal, que é uma frase que eu reflito muito. Se você não for dono da sua agenda, a procrastinação será. E a procrastinação não costuma nos levar aos lugares que a gente gostaria de chegar. Então você vai precisar começar a fazer esses pequenos acordos com você para ir mudando o seu estilo de vida, até que isso se torne o seu estilo de vida. Porque o verdadeiro problema não é bem a falta do tempo, mas é como que você está usando esse tempo, com qual energia você está chegando nesse tempo para construir a nova vida que você quer. A câmera caiu. Presta atenção, porque agora eu vou compartilhar aqui uma chave com você, que é o seguinte. Entenda essa frase: a energia é o combustível que faz o tempo valer a pena. Sempre tenha isso na sua mente. A energia é o combustível que vai fazer que o seu tempo fazendo alguma coisa vale a pena. Então, você precisa entender 3 tipos de energia. Tem vários, mas eu quero falar dos 3 que nos importam para poder alcançar novos níveis. A primeira energia que pode estar te influenciando é a física, depois a mental, depois a emocional. Eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. A física, vamos tentar entender aqui. Para você conseguir ter disposição para trabalhar 8 horas para alguém, e aqui a gente já saiu do exemplo do seu dia de folga, chegar em casa e ainda trabalhar para construir algo para você, algo que vai mudar a sua vida, ou apenas algo que é o seu sonho. Os sonhos são importantes. Você precisa cuidar muito bem da sua alimentação, do seu sono, você precisa fazer atividade física, porque esse tipo de hábito, eles são os que vão fazer com que no final do dia você ainda tenha energia para gastar com você, sabe? Se você seguir uma rotina, se você criar bons hábitos ao longo de vários dias, é claro que nos primeiros dias você só vai ficar mais cansado, é isso que vai fazer com que você tenha mais energia ao longo das horas do seu dia, e aí você vai conseguir ser mais produtivo. Antes de eu justificar essa fala, eu preciso muito que você reflita que você tem que usar o seu tempo livre para construir a vida que você deseja, e não para descansar da vida que você tem. Eu penso muito nisso, quando eu estou nos meus horários que eu poderia estar construindo um novo futuro para mim, e eu estou querendo descansar da vida que eu tenho. Se a vida que você tem ainda não é a vida que você quer, por que você vai descansar dela se você deveria estar tentando fugir dela? E como é que você vai fugir dela? Criando uma vida nova. E eu já falei isso, e eu acredito 100% no que eu vou falar, porque eu vivo isso na prática. O preço da sua nova vida é a sua vida atual. Enquanto você não estiver disposto a abrir mão da sua vida atual como ela é, para construir uma vida nova, você não vai chegar na vida nova. Simples assim. Estou aqui sendo sincero, te dizendo um pouco do óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito por alguém, né? Você só vai conseguir fazer essas coisas quando você cuidar desses 3 pilares que eu citei. Porque se você dorme mal, se você não cuida do seu corpo, se você fica sempre indisposto, vai ser muito mais difícil de você ter energia e concentração para você aprender uma nova habilidade, seja ela de hard skill ou soft skill. Falo bastante disso aqui no canal, porque para você crescer na vida são 2 asas, hard skill e soft skill. Não tem como você fugir disso. Então, para você crescer em qualquer coisa na sua vida, independente se é a nível profissional, a nível intelectual, se você quer empreender, você vai ter que trabalhar essas 2 asas. Você vai ter que entender que você precisa colocar foco e organização na sua vida, porque quando a nossa mente ela está sobrecarregada de tarefas desnecessárias, e aqui eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, ela não vai conseguir focar naquilo que é importante de fato para você. Eu acho que eu não preciso ficar listando aplicativos, você ficar abrindo imensas aí, sei lá quantas abas de navegador, tem uma galera que você olha assim, ó, vrum, tá até o final da tela, várias abas abertas. Tudo isso está ali te distraindo, está enchendo a sua cabeça de informação, e a maioria das vezes são informações que você não precisa, mas você está gastando energia. Toda vez que você está ali no scroll, vendo vídeo inútil, você está gastando sua energia. Uma energia que você poderia estar usando ela para converter o novo futuro, a nova vida que você quer viver. Então, se você vai gastar 2 horas todo dia, se essa é a sua proposta, fazendo algo que pode mudar a sua vida, vive aquelas 2 horas fazendo algo que realmente vai mudar a sua vida. É muito melhor 2 horas focado do que 5 horas disperso. É por isso que o estudo deliberado é algo importante. Se você não sabe o que é, dá uma pesquisada. Se você quiser que eu aborde esse tema, deixa aqui no comentário. Sobre a parte emocional, uma mente tranquila e equilibrada emocionalmente, ela tem muito mais espaço para criar e resolver problemas. Lembrando que o principal papel de uma pessoa bem-sucedida é resolver problema, porque se você for avaliar na Bolsa de Valores ou pessoas que enriqueceram, como que empresas se tornam empresas de destaque?
São empresas que resolvem o problema das pessoas. Como que pessoas se tornam influencers e às vezes vendem curso ou vendem, sei lá, dão palestras, são maestros, né, professores no caso. O que essas pessoas fazem? Elas resolvem o problema de outras pessoas. Se você não começar a resolver os seus problemas primeiro, como que você vai resolver o problema dos outros? Como que você vai ter uma visão para ter clareza de uma nova ideia de negócio que vale a pena você desenvolver, trazer para sanar uma dor da sociedade ou uma dor de um grupo de pessoas dessa sociedade? Porque é aí que está o ponto onde a sua vida vai poder mudar de verdade, vai poder te proporcionar ter ganhos significativos e mudar a sua vida. As pessoas que enriquecem resolvendo o problema dos outros. É uma coisa muito simples, mas que às vezes a gente se nega a enxergar o quão simples é. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que criar uma empresa é fácil, eu sei bem disso, eu já estou na minha terceira empresa, 2 eu fali, na verdade uma eu fali, a outra eu fui até que bem, mas não fazia mais sentido para mim. Então eu sei o quanto que é difícil criar uma empresa, eu sei o quanto que é difícil você manter um CNPJ ativo, mas é ali que está o jogo do dinheiro, sabe? Tem pessoas que podem sim ter uma vida boa trabalhando para alguém, mas se você começa a ter o seu CPF maior do que o CNPJ da empresa que está te empregando, é o sinal que está na hora de você ter o seu próprio CNPJ. Entenda isso, porque quando eu comecei a enxergar isso, foi que eu comecei a mudar de vida. Foi outra chave que virou para mim. Vou te dar aqui uma estratégia prática para a gente tentar fechar pelo menos esse bloco do vídeo e partir para o próximo, que é, você precisa fazer um pequeno inventário de onde está aí na sua energia física, onde está aí na sua energia mental e onde está aí na sua energia emocional. Porque se você identificar aonde que estão os pontos de desequilíbrio, esse vai ser o primeiro passo para você começar a sua mudança, porque a partir do momento que você identificar aonde você está gastando essas energias suas ao longo dos seus dias, é onde você vai atuar para não desperdiçar mais. Eu tenho um caderno que, claro, ele não está aqui comigo agora porque eu estou na rua, mas eu anoto nele tudo que eu preciso fazer nos próximos dias. Eu tenho um cronograma ali até dezembro desse ano. E para eu bater a meta que eu quero, para eu chegar onde eu quero chegar, tem uma série de passos que eu preciso dar até dezembro, para eu chegar em 2026 vivendo um ano melhor do que eu já estou vivendo de 2025. Então, se eu não tiver essas anotações, se eu não tiver essas metas estabelecidas lá nesse caderno, eu sei que a procrastinação vai tomar conta dos meus dias. E eu vou virar um procrastinador profissional e não um bom profissional, que é o que eu estou buscando me tornar. Então eu tenho blocos de horas ali para estudar novas habilidades, blocos para consolidar as habilidades que eu já tenho. Eu tenho blocos ali para poder aprender termos técnicos que são importantes para mim, para eu me vender, seja numa entrevista de trabalho, seja tentando fechar um negócio para minha empresa. Então é importante você ter separado, você ter bem organizado ao longo dos seus dias, das suas semanas, dos seus meses, o que você precisa fazer para viver o próximo nível. Você precisa entender como que proteger a sua energia, e aqui eu não quero ficar chovendo no molhado, mas se você começa a proteger a sua energia de forma inteligente, você começa a alcançar novas coisas. Quando você começa a estar evitando distrações de alta energia, como eu já falei, redes sociais, você pode desligar as notificações do seu celular, você pode evitar fazer coisas multitarefas. Tem vários artigos científicos que provam, né, que a nossa mente ela não foi desenhada, ela não foi pensada para ser multitasking. Então às vezes você se engana que você está fazendo multitarefas ali, mas você não está fazendo nada direito, você não está presente em nada, você não está vivendo aquele momento de fato, tirando, seja o maior aprendizado se você está estudando, ou sendo o melhor profissional se você está executando a sua atividade, ou até indo para coisa mais simples, mas que é muito mais importante até do que isso, é sendo presente para as pessoas que você ama, para as pessoas que você está convivendo. Então não perde tempo gastando energia pensando que se você for multitarefa, você vai render mais. Faz uma tarefa bem feita por vez, eu te garanto que você vai ter muito mais resultado, independente de qual tarefa você está fazendo. Se você começar a experimentar blocos de tempo com foco total, como por exemplo a famosa técnica Pomodoro, se você não sabe o que é, dá uma pesquisada aí também, se quiser que eu faça um vídeo sobre isso eu faço, mas resumindo, indo direto ao ponto, é você ter blocos de estudo ou de desenvolvimento de uma tarefa concentrada e blocos de pausa, bem simples de entender isso. Então, você precisa começar a entender como que você funciona, como que você performa melhor, e você vai identificar isso experimentando técnicas, experimentando coisas, percebendo, de manhã eu rendo mais para quê? De tarde eu rendo mais para quê? De noite eu rendo mais para quê? É por isso que é importante você conhecer seu cronotipo. Tem um vídeo aqui no canal
chamado Acordar às 5 da manhã não obrigado, eu falo sobre cronotipo. Eu explico como que você pode identificar quais são os seus horários que você tem o seu pico de energia ligado à sua biologia. Te convido a assistir para entender, porque isso vai te ajudar a mapear como que você pode estar gastando a sua energia no lugar certo e te levando ao próximo nível. Vou te dar aqui um passo inicial bem simples, que é desligar as notificações do seu celular. Se você fizer isso, se você separar um momento específico do seu dia para checar as mensagens, você vai perceber que você não precisa olhar o celular o tempo todo. Por exemplo, eu olho meu celular antes de começar a trabalhar, na hora do almoço, e depois que eu paro de trabalhar, é quando eu mando mensagem para minha família, já que eu estou em outro país, é importante dar sinal de vida, né? Então, se você ficar o dia todo ali, toda hora que você pega seu celular, você está liberando gatilhos no seu cérebro, você está gastando energia com aquilo. E não é interessante. Eu vou te dar um exemplo. Instagram. Já tem mais de um ano que eu estou focado em criar uma nova empresa, e é o que eu estou fazendo no momento. Tem mais de um ano que eu não assisto vídeo nenhum que as pessoas me mandam. Porque se eu fosse ver todos os vídeos que todo mundo me encaminha, eu não ia fazer nada, eu não ia estudar, eu não ia trabalhar, eu não ia construir os meus sonhos. Então eu só estou respondendo quem manda mensagem de texto, quem manda vídeo está sendo ignorado. Porque eu escolhi gastar a minha energia naquilo que tem poder de mudar a minha vida, na minha carreira, na minha empresa, no ciclo social com as pessoas que eu realmente quero gastar a minha vida. Eu não quero ficar me distraindo com vídeo aleatório no Instagram. Quando eu venho aqui para o YouTube, eu amo essa plataforma, eu venho aqui para estudar, eu venho aqui para aprender, eu venho aqui para assistir canais que fazem sentido para mim e espero do fundo do meu coração que o meu canal possa fazer sentido para você, que você possa tirar algo de útil daqui. É nisso que você tem que gastar o seu tempo com rede social. Tem Instagram que te ensina, tem YouTube que te ensina. É ali que você vai gastar o seu tempo, não com coisa vã. É importante você fazer um teste, sabe? Tira um ano da sua vida, fala assim, ó, vou tirar um ano para tentar mudar a minha vida. Independente de qual área que seja que você quer mudar, seja a que mais te dói, te aconselho a mudá-la primeiro, que aí você vai ser mais feliz. Sendo mais feliz, você vai ter mais disposição de fazer as coisas. Tira um ano, toma a decisão de tirar um ano para mudar a sua vida. Muda uma parte dela, pelo menos. Planeje o seu dia com base na sua energia e não no seu tempo. Porque quando você aprender a identificar esses horários que você tem mais energia, você vai ter mais eficiência fazendo as coisas. Por exemplo, de manhã, a minha mente, ela acabou de ligar, acabei de acordar, ela está descansada. É quando eu estudo idioma. Porque eu sei que naquele momento eu tenho a minha cabeça tranquila para aprender isso. Eu estudo coisas complexas. Mas aqui eu estou falando de mim, você tem que se conhecer. Você tem que entender qual é o melhor momento para você. Existe pessoa que o melhor momento para ela estar fazendo isso é de tarde, tem pessoa que é de noite. E cabe a você se conhecer. Desenvolvimento pessoal é isso, é você se desenvolver, você se aperfeiçoar. Mas como que você vai fazer isso? Se conhecendo, é óbvio. Eu tenho um ótimo vídeo que eu ensino isso. Dá uma procurada aí no canal, porque agora eu não me recordo o nome dele. Mas eu te garanto, esse canal não tem vídeo inútil. Quando você começar a definir as suas prioridades com clareza, por exemplo, faz uma lista de 3 coisas que hoje seria importante você fazer no seu dia para considerar que você não passou um dia sem fazer nada de importante para você. Pode ser várias coisas, vou dar alguns exemplos aqui, você pega a ideia e aplica para você. Por exemplo, vou estudar 1 hora por dia, independente do que seja. 1 hora nesse dia, para ser mais exato. Eu vou praticar atividade física, ou eu vou evoluir meu entendimento de um conceito técnico, ou eu vou, sei lá, eu vou falar com pessoas que eu estou há um tempo sem falar e que são importantes para mim, porque isso também é importante. Você precisa ser seletivo de ter algumas coisas que, se todo dia você tiver algumas coisas que são importantes para você e você fizer, com certeza você vai ter melhores resultados. Você vai começar a dar um novo significado para a sua vida. E talvez é por isso que você não está vivendo o seu sonho. Porque você não está priorizando as coisas certas. Fazer no mínimo essas 3 coisas por dia, ao longo de todos os dias, com certeza vão te levar em algum lugar. Por exemplo, eu estudo no mínimo 2 horas por dia, de segunda a sexta. Sábado e domingo tem finais de semana que eu estudo muitas horas e tem finais de semana que eu não estudo nada, que eu invisto no meu casamento. Mas eu sei os finais de semana que eu posso não fazer nada, porque eu já bati as metas durante a semana. Então eu não estou muito preocupado se no final de semana não for tão produtivo, porque eu já produzi muito. Eu venho equilibrando o meu tempo, a minha energia, o meu foco ao longo de vários dias. Então às vezes sim eu me permito ter dias para viver o ócio. O ócio também é importante. A gente não é máquina. Mas uma coisa você tem que ter em mente: se você não tiver 2 horas todo dia para construir uma vida nova, e de preferência
essas 2 horas que você vai gastar para você, sendo as horas que você tem mais energia de acordo com o seu cronotipo, dificilmente você vai mudar a sua história. Se você não sabe o que é cronotipo, o que é estudo deliberado, já deixei 2 coisas que são interessantes você aprender no dia de hoje. Pode ser o começo da sua transformação. Se isso faz sentido para você, se você realmente está querendo mudar de vida, entenda que quanto mais disposição, que aqui eu estou chamando de energia, porque eu entendo que é melhor trazer nesse conceito, quanto mais energia você tiver para fazer as coisas que podem mudar a sua vida, mais resultado você vai ter fazendo aquilo. Eu vou te dar uma dica, se é que pode se dizer assim, a importância do primeiro minuto das coisas. Porque você pode estar pensando aí, tá, Dan, beleza, eu entendi que eu preciso estar com energia na hora que eu for fazer as coisas, mas como é que eu evito a autossabotagem? O que eu posso fazer para poder mudar isso, né? Então, a primeira coisa que você pode fazer é entender que nós mesmos somos o nosso maior obstáculo. A nossa capacidade de, às vezes, se perder em perfeccionismo ou se prender nos nossos medos, nas nossas inseguranças e ficar drenando a nossa energia com uma cadeia de pensamentos contrários ao que você quer. Entende que toda vez que você quiser fazer uma coisa, o momento que você tem que gastar maior energia, assim, você sabe, como se fosse uma corrida que ela é curta, então você já tem que sair com tudo, diferente de uma corrida longa que você vai gastando energia ao longo do tempo. Entende que o primeiro minuto ele sempre vai ser o mais importante. Exemplo, se eu quisesse ir para a academia agora, se eu gastar toda a minha energia no primeiro minuto, colocando minha roupa de treino, pegando a chave da minha casa e saindo do apartamento, eu vou para a academia. Se eu quisesse estudar agora, se eu estudo no computador, se eu ligasse o meu computador, abrisse o curso que eu estou estudando e pegasse um caderno para fazer anotação, provavelmente eu ia estudar. Se fosse um livro, se eu abrisse um livro que eu estou estudando, provavelmente eu iria estudar. O mais difícil é começar as coisas. Depois que você já começou, você só segue o fluxo. O mais difícil é o momento da decisão. Então gasta a sua maior energia naquele primeiro momento. Fala, não, vou começar. Depois que você começar, se esforça para se manter. Mas o mais difícil é começar, te garanto isso. Então, se esforça ao máximo nesse primeiro minuto, porque ele é o grande responsável dessa reação em cadeia que vai ser alcançar o seu objetivo do dia, ou os seus objetivos do dia. O mais difícil é iniciar as coisas. Eu mesmo hoje, eu não estava tão afim de sair para gravar esse vídeo de manhã, mas era a minha meta. Eu tô com frio pra caramba, tá 4 graus, entendeu? Pra mim que sou do Rio de Janeiro, isso aqui é muito frio pra mim. Mas eu vim, cara, e tipo, agora que eu comecei a gravar o vídeo, eu nem quero terminar, eu nem quero que ele acabe. Porque eu tô tão feliz fazendo isso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tô compartilhando conhecimento de coisas que mudaram a minha vida, eu espero poder contribuir para mudar a vida de outras pessoas. E eu tô aqui vivendo plenamente, eu tô aqui 100% focado. O mais difícil foi o primeiro minuto, foi ver que tava frio, acordar às 7 horas da manhã e sair de casa. Mas aí, ó, o sol tá nascendo, já tá lindo, tá ficando lindo, sabe? Então o mais difícil é o primeiro minuto. Agora que você entende que proteger a sua energia e usar ela para alcançar suas metas é o que realmente vai mudar a sua vida, escolhe pelo menos uma tarefa importante, já começa a deixar de ser procrastinador logo hoje. Vai lá, começa a fazer a vida que você sonha em viver, porque a vida passa rápido. Eu lembro de eu com 15 anos tocando guitarra numa banda de rock, sonhando que eu ia ser um rockstar, e agora eu já estou com quase 40 anos, morando em outro país. Claro que a minha vida hoje eu considero que está muito melhor do que se eu tivesse sido um rockstar, mas era o sonho que eu tinha e eu gastei muita energia naquilo. Até o dia que eu percebi que aquilo não era mais o meu sonho, talvez aquilo era o sonho de outra pessoa que eu vi e achei que era meu, resolvi viver meu sonho, hoje eu tenho a vida que eu queria ter, sabe? É muito simples a gente começar a entender se a gente está projetando, se a gente está executando as coisas que têm poder de transformar a nossa vida ou não. Toda vez que você está procrastinando, você sabe. Toda vez que você está gastando seu tempo com uma coisa que não te agrega, que não tem poder de transformar o seu futuro, você sabe. Eu não preciso ficar enumerando elas. Mas lembra, a sua energia ela é o ativo mais precioso que você tem. Então, se você não começa a prestar atenção na sua alimentação, nas suas horas de sono, nas suas atividades físicas, investir horas diárias em algo que realmente importa para você e que realmente tem poder de mudar a sua vida, os resultados não vão vir. Mas se você faz isso, adivinha, olha que revelação, os resultados virão. Saca? Então,
Se você gostou desse conteúdo, se você quer aprender mais sobre como melhorar sua produtividade e aumentar as suas skills para alcançar os seus objetivos, suas metas, seus sonhos, se inscreve no canal, porque aqui eu tento te ajudar nessa jornada. Eu tento compartilhar da minha jornada o que realmente deu certo para mim e eu espero que possa dar certo para você também. Dito isso, nos vemos no próximo vídeo do canal.